Eu saúdo a todos, irmão, com a paz. Que o Yahweh Eterno abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os males. O Yahweh aqui é o Deus Eterno, mas o nome dele correto é o Yahweh, porque não tem um nome de idolatria. O nome Yahweh vem das escrituras hebraicas. Quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 18. Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje. Completa e com comentário. O contexto da palavra. Deus manda Moisés e os anciãos subir o monte. Versículo 1. O Senhor Yahweh, o Deus Eterno, disse a Moisés: Vocês, Arão e Nadab e Abiú, e 70 líderes do povo de Israel, suba o monte e venha até a minha presença. Quando ainda estiverem um pouco longe, ajoelha-se para me adorar. Assim disse o Yahweh Eterno. Versículo 2. Só você, Moisés, chegará perto de mim. Os outros não. E o povo não deverá subir o monte. Versículo 3. Moisés foi e contou ao povo tudo o que o Senhor Yahweh tinha dito, e todos os mandamentos que ele tinha dado. Então os israelitas responderam tudo juntos: Nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Versículo 4. Então Moisés escreveu todas as leis de Yahweh, que está escrito aqui, de Deus, o Senhor. No dia seguinte, de manhã, ele construiu um altar ao pé do monte e colocou ali 12 colunas de pedra, uma para cada tribo, das 12 tribos do povo de Israel. Versículo 5. Aí Moisés mandou que alguns moços queimassem animais em sacrifício ao Senhor e matasse touro como oferta de paz. Versículo 6. Moisés pôs a metade do sangue dos animais em bacias e derramou a outra metade no altar. Versículo 7. Depois pegou o livro da lei da aliança, onde estavam escritos os mandamentos do Senhor, e leu em voz alta para o povo. E eles disseram: Nós obedeceremos a Yahweh, o Eterno, o Senhor, e faremos tudo o que ele mandar. Versículo 8. Então Moisés pegou o sangue das bacias, borrifou o povo com ele e disse: Este é o sangue que sela a aliança que o Senhor fez com vocês
quando deu todos esses mandamentos. Versículo 9. Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 líderes que os anciãos do povo de Israel subiram o monte. Versículo 10. Viram o Iau, o Deus de Israel, o Deus eterno, debaixo dos pés dele havia alguma coisa parecida com um piso feito de safira, azul como o céu. Versículo 11. O Iau, o Eterno, não matou esses líderes, esses anciãos de Israel. Eles viram ao Iau Eterno e depois comeram e beberam juntos. Versículo 12. O Senhor Iau disse a Moisés: suba o monte, onde eu estou, e fica aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que tem as leis e os mandamentos, que escrevi a fim de que você ensina Moisés o povo. Versículo 13. Moisés e Josué, o seu auxiliar, se apostaram, e Moisés começou a subir o monte sagrado. Versículo 14. Então Moisés disse aos líderes, os anciãos: espera aqui, até nós voltamos. Arão e Hu ficaram com vocês. Vou ler o versículo 14 de novo. Então Moisés disse aos líderes e os anciãos: espera aqui, até nós voltarmos. Arão e Hu ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, deverá falar com eles. Tá bom? Versículo 15. Então Moisés subiu o monte Sinai, e uma nuvem cobriu o monte. Que benção. O versículo 16, o versículo 16 e o versículo 17. A glória do Senhor desceu sobre o monte, e para os israelitas a luz parecia um fogo que queimava lã no alto. A nuvem cobriu o monte durante 6 dias, e no 7º dia o Senhor lá da nuvem chamou Moisés. O versículo 17, o versículo 16 e o versículo 17. A glória do Senhor desceu sobre o monte, e para os israelitas a luz parecia um fogo que queimava a lã no alto. A nuvem cobriu o monte durante 6 dias, e no 7º dia o Senhor lá da nuvem chamou Moisés. Versículo 18 para terminar. Moisés entrou no meio da nuvem e ficou ali no monte 40 dias e 40 noites. A glória do Senhor sustentou Moisés 40 dias e 40 noites. Eu vou ler agora o comentário do capítulo 24 e do versículo 18. Vou pôr óculos porque está muito
miúdas essas letras. O comentário do capítulo 24 de Êxodo diz assim: o vaso de cerâmica ou de metal que servia no ritmo judaico. A palavra hebraica também se acha traduzido por taça e fiala. Poucos objetos de barro ou de metal se vê hoje que pertenceram os antigos judeus. As taças e bacia de uso comum, os povos vizinhos, era principalmente de barro ou de madeira. Irão mandou manufaturar para Salomão muitas taças e bacias de ouro, prata, cobre, achando-se entre esse objeto o grande mar para o serviço do templo. Lá no livro de Segundas Crônicas, do capítulo 4 e o versículo 8, nós podemos até conferir lá, em Segundas Crônicas, do capítulo 4, versículo 8. Também fez 10 mesas e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. E também fez 100 bacias de ouro. Viu? Como é que conferiu? Na cerimônia da purificação no deserto, no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 6 e versículo 8, recebeu Moisés metade do sangue do sacrifício em bacia e com eles aspergiu o povo. As bacias de lavar os pés era mais larga e funda do que a usada para conter alimentos, e era frequentemente feita de madeira. Lá no Evangelho de São João, do capítulo 13, o versículo 5, eu vou até conferir lá para você. Está escrito lá assim: depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com toalha com que estava cingido. Tá vendo? Para continuar o contexto, certas tigelas de madeira eram usadas nas refeições, para líquido, para caldo, como se faz hoje. Entre os árabes, lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, e versículo 40, eu vou conferir lá para ver como é que está escrito lá. No livro de 2 Reis,
versículo 4 e versículo 40. O contexto da palavra, a morte que havia na panela tirada, versículo 40. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus eterno, a morte na panela não poderam comer. Conferiu? Continuando o comentário, talvez a taça de José para as adivinhações era a fosse desse gênero, lá no livro de Gênesis, capítulo 44, do versículo 5, nós podemos até conferir lá, para ver se está certinho lá. Do capítulo 44, do versículo 5. Vamos ver aqui. Não é este o copo porque bebe o meu senhor, o senhor aqui é o faraó, em que ele bem adivinha, e fizeste mal no que fizeste? Viu? Continuando o comentário, esta bacia se enchia de um líquido que de um trago era bebido como com preservativo contra o mal. Veja, olaria. A bacia do tabernáculo estava posto entre a porta e o altar. Era feito de metal lustroso, que tinha servido de espelho às mulheres. Lá no capítulo 38 de Êxodo, o versículo 8, a gente pode até conferir lá para ver se está certinho lá. Faz também pia de cobre, com sua base de cobre, e dos espelhos das mulheres que se ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Viu como é que conferiu? Continuando o comentário, no templo de Salomão havia 10 bacias de metal amarelo. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 7, versículo 27, nós pode conferir lá também. 1 Reis, capítulo 7, versículo 27. Fez também as 10 bases de cobre. O comprimento de uma base era de 4 côvados, e de 4 côvados a sua largura, e de 3 côvados a sua altura. Viu? E o versículo 39 também. E pôs 5 bases direita da casa e 5 esquerda da casa. Porém, o mar por ao lado direito da casa, para a banda do oriente, a parte do sul. Continuando o comentário, tendo cada uma delas a capacidade de 1.350 litros de água, aproximadamente, era usada para se levarem, era assim usada para se lavarem os animais oferecidos nos holocaustos. Nós podemos conferir lá no Segundas Crônicas, capítulo 4, versículo 6.
Nós vamos conferir lá para ver se está certinho lá. Segunda Crônica, capítulo 4, versículo 6. Também fez 10 pias e pôs 5 direita e 5 à esquerda, para lavarem nela os que pertenciam aos holocaustos, e lavava nela, porém, o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Tá vendo? A bacia era para lavar os animais que ia fazer o sacrifício. E o sacerdote lavava no mar. E tinha também ali. Continuando o comentário. Lá no livro de Efésios, capítulo 5, e versículos 26, nós vamos conferir lá para ver o que está escrito lá. O contexto da palavra, os deveres domésticos, o versículo 26, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Tá vendo? Continuando o comentário, também com a referência em Tito, capítulo 3 e versículo 5. Nós vamos ver lá como é que está escrito lá. No livro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pela obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tá vendo? Não vai dar muito tempo a gente ler muito não, porque as horas estão próximas. E, continuando o comentário, devia provavelmente dizer se bacia por lavagem, sendo metáfora aplicada ao batismo. Esse batismo aí já não tem referência para poder confirmar, não. Esse batismo aí pode ser ter um batismo acrescentado, porque o batismo ele é feito nas águas de mergulho, né? O batismo é feito nas águas, né? De sepultamento de pecado. E essa bacia que está dizendo aqui, de batismo, isso pode ser até um aumento, que eles aumentou aqui, nesse comentário, porque a gente não vê nas escrituras, até hoje eu não vi não, pode que às vezes ainda vou ver, mas até hoje eu não vi batismo na bacia não, assim, do tamanho que está escrito ali, porque uma bacia com 1.300 litros d'água, que a bacia sempre ela é uma bacia larga, e com uma bacia de 1.300 litros d'água, eu acho que não dá a altura da cintura da gente não. Não dá não, da cintura não. Eu penso que talvez esse batismo aqui pode ser na época do batismo dos católicos, porque os católicos usam batizar. Eu não sei se é até hoje, não. Mas no meu tempo, que eu via o padre lá batizar, e batizava as crianças com
um pouquinho d'água na cabeça da criança. É uma coisa que a gente não vê também nas escrituras, não. Ele tirou esse batismo de batizar a criança, foi lá na circuncisão de Abraão, quando Isaac foi circuncidado com 8 dias de idade. Então ele tirou esse batismo lá, mas se for olhar para esse batismo, tinha que ser batizado só os homens, porque as mulheres, elas não fez esse pacto. Isso era só para homem, que era feito a circuncisão no pescocinho do pênis das crianças. E também dos adultos também. Era uma aliança que fazia, que o Deus Eterno falou com Abraão, né? Então eles tiram esse batismo de lá. Mas isso não é correto, isso aí não tem referência bíblica para isso. Que o batismo é realizado por isso, com muito respeito, que eu respeito todos os católicos. Mas essa parte aí, nas escrituras, a gente não vê no Novo Testamento falando que o batismo é feito na bacia, não. Eu não sei não, mas até hoje eu não vejo. Eu não vejo no Novo Testamento falando sobre isso, não. Eu vejo falando lá que Jesus foi batizado no Rio Jordão, Enoque foi batizado num poço, e por aí. Mas nós não podemos discutir isso não, porque cada um faz aquilo que eles acham que tem fé, mas nós temos que seguir os ensinamentos das escrituras. Nós não podemos sair fora das escrituras. Nós temos que examinar as escrituras, como está escrito lá no Evangelho de São João, capítulo 5, do versículo 39, que nós temos que examinar as escrituras. Então nós não podemos colocar uma coisa que não está escrito. Nós temos que ensinar aquilo que está escrito. Aquilo que não está escrito, nós não podemos ensinar para ninguém. Nós podemos ensinar para alguém alguma coisa que é costume, uns costumes bons. Que o apóstolo Paulo mesmo, ele falou que os costumes bons, né? Eu não sei como é que está com a palavra lá, que eu não posso falar também sem ver onde está o versículo, para não precipitar. Mas está escrito em algum lugar lá. Com o tempo nós vamos chegar lá, se o Eterno quiser. Este foi o livro de Êxodo, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 18. Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, com todo o comentário e contexto da palavra. Fica todos com o Eterno, com Yahweh, que Ele abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os mal, em nome de Yahweh, tá bom? Se Ele quiser, estarei gravando o próximo vídeo, mas tem sido a vontade dEle, tá bom?